Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu vou dar 2 dicas de filmes LGBTQI+, pra vocês, que são filmes que além de serem lindos, fazem a gente refletir muito sobre a homofobia. Se você gosta desse tipo de vídeo, já dá um like e se inscreve aqui no canal. A primeira dica é o filme Boy Erased. O filme foi escrito e dirigido pelo Joel Edgerton e é protagonizado pelo Lucas Hedges. O filme se passa em 2004, quando o Jared, que é o Lucas Hedges, tem 19 anos, e ele fica com um outro menino e ele é descoberto pelos seus pais, que são interpretados pela Nicole Kidman e o Russell Crowe. Só que o grande plot twist é que os pais dele são muito, mas muito religiosos, inclusive o pai dele é pastor. E para tentar ajudar, entre aspas, o filho deles da maneira que eles acham que deve ser, eles colocam ele em uma clínica de reabilitação, que é aquela famosa coisa da cura gay, né? Que eles acham que ele tem que ser curado disso. E esse filme e o outro filme que eu vou citar também estão disponíveis no Telecine Play. Se você não sabia, sim, o Telecine tem um serviço de streaming que você pode contratar pela internet, super fácil, e você ainda tem 7 dias para testar. E além desses filmes, tem, gente, muito filme, desde filme de Hollywood até filme PTBR, brasileiraço. Então, assim, entra lá em telecine.com.br, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser entrar. Entra e fuça lá que eu tenho certeza que vocês vão querer assinar o Telecine Play, que tá muito legal. E dá pra ver onde você quiser. Se você quiser assistir na sua Smart TV, pelo computador, pelo celular, pelo Google Chromecast, pelo Apple TV, enfim, fica a gosto do freguês. Então, entra lá, telecineplay.com.br, pra você ver Boy Erased e outros filmes mara que estão lá. Então vamos lá, voltando a Boy Erased, o filme é baseado em um livro que é autobiográfico do Gerard Conley. O diretor, o Joel Edgerton, ficou fascinado sobre essa história quando ele leu o livro, mas por ele ser hétero, ele ficou meio confuso se ele era a pessoa adequada para fazer, né, essa adaptação para o cinema ou não. Aí ele foi e comprou os direitos do livro, né, para poder adaptar e foi pesquisando essas histórias, foi procurando pessoas que passaram por situações semelhantes para conversar, e aí ele acabou decidindo que ele mesmo ia escrever e dirigir o filme. Mas, para ter certeza que estava tudo certinho, que o filme estava bem representativo, ele entrou em contato com uma organização lá dos Estados Unidos LGBT, que se chama GLAAD. E essa organização acabou dando umas sugestões para eles mudarem no filme, e aí o Joel Edgerton acabou tirando 2 personagens, que um era pedófilo e outro era uma menina que tinha sido flagrada tendo relações com um cachorro. A organização achou melhor tirar esses 2 personagens, porque isso poderia de alguma forma relacionar na cabeça de algumas pessoas que zoofilia e pedofilia tem alguma relação com homossexualidade, e a gente sabe que não tem nada a ver, né? E o autor do livro, o Gerard Conley, ele realmente é filho de pastor e ele realmente foi para um centro de reabilitação no início dos anos 2000. Inclusive, ele tem problemas de relacionamento com os pais dele até hoje. A mãe dele até participa de um grupo secreto de mães que não podem apoiar publicamente os seus filhos. Agora, como que a gente ficou sabendo que ela participa de um grupo que é secreto? Não sei, mas enfim, não é tão secreto assim. E aí, quando o filme Boy Erased foi lançado, o autor foi, né, nos eventos com relação ao filme, e a mãe dele foi em alguns eventos com ele. E isso fez com que o pai dele fosse quase expulso da igreja onde ele é pastor. Inclusive, rolou uma votação para ver se tiravam ele da igreja ou não. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? E aí o filme entrou numa polêmica aqui no Brasil, porque ele não chegou nos cinemas aqui no nosso país. Isso porque a Universal, que detinha os direitos de distribuição do filme, achou melhor não lançá-lo por questões de bilheteria. O filme não foi um grande sucesso nos Estados Unidos e aí eles alegaram que não valia a pena lançar o filme no Brasil. Mas muita gente achou que isso era uma forma de censura, afinal, é um filme LGBT e aí ele não é lançado? O próprio autor do livro comentou que o filme foi censurado no Brasil e que ele ficou muito triste com isso. E aí a Universal alegou, né, que eram razões econômicas, que as expectativas de bilheteria não iam compensar o gasto que eles teriam distribuindo o filme. O filme só teve 5 milhões de bilheteria nos Estados Unidos, então assim, por um lado, parece que é alguma coisa econômica sim. Mas por outro lado, quantos filmes pequenos não estreiam aí no país, né? Então fica aí essa questão. E o mais engraçado é que justamente pelo filme não ter estreado nos cinemas, o filme acabou ficando mais famoso e muita gente ficou mais curiosa pra assistir, inclusive eu. E é por isso que eu queria falar dele aqui pra vocês hoje. Então, ó, se você perdeu no cinema porque, né, não tinha nem disponível, tá aqui no Telecine Play. Outro filme super interessante que também fala desse tema da cura gay, entre aspas, é O Mau Exemplo de Cameron Post. O filme é um drama com alguns momentos de comédia que é dirigido por uma mulher, a americana de origem iraniana,
Desiree Akhavan. O filme se passa um pouco antes do Boy Erased, em 93, e conta a história de uma menina dessa vez. A Cameron é interpretada pela Chloe Grace Moretz e ela estava num date com uma menina quando ela é pega. E aí acontece toda aquela história de novo. A família dela é evangélica e manda ela para um lugar que chama Promessa Divina, que é uma espécie de clínica de reabilitação para LGBTs. Ela é religiosa e se sente um pouco reprimida por toda essa situação. E lá nessa clínica ela fica muito amiga também de dois outros adolescentes que estão lá. E é legal porque esses dois adolescentes, cada um são de uma origem completamente diferente da dela. O Adam é de origem indígena e a Jane cresceu em uma comunidade comunista. E assim, esses dois filmes são muito difíceis de assistir porque as coisas que eles falam para os adolescentes são horríveis, né? Por exemplo, em Cameron Post, eles comparam uma pessoa homossexual com um usuário de drogas, sabe? Tipo, você deixaria usuários de drogas fazerem manifestações nas ruas? Aí ela fica, acho que não, né? Só que assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Esses dois filmes tratam a homossexualidade como se fosse um pecado, como se fosse um erro, e que esse pecado a gente pode esquecer, né? A gente vai se recuperar e deixar isso pra lá e seguir o baile, né? Seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Quem nasce homossexual ou LGBTQI+, a pessoa nasce assim, não tem como você mudar, não vai ter nenhum tipo de clínica, nada que vai fazer você mudar quem você ama, quem você é. E a diretora desse filme, ela é bissexual assumida e ela quis fazer esse filme porque ela tinha essa impressão correta, devo acrescentar, que muitos filmes LGBTs, especificamente lésbicos, tratavam o sexo lésbico e a relação lésbica como uma coisa assim, a visão do homem sobre aquilo, né? Como o homem quer ver duas mulheres se pegando. E ela não queria fazer nada disso, ela queria mostrar como realmente é. Inclusive, a Desiree, a diretora, deu uma entrevista falando disso, né? Que esses filmes, em geral, estão muito mais preocupados em excitar os homens do que realmente representar como é um relacionamento lésbico, que tem muito a ver com o fetiche masculino sobre isso. E isso tem sido discutido em Hollywood já tem algum tempo. Inclusive, quando saiu o filme Cisne Negro, a própria atriz Natalie Portman, que faz, né, uma personagem no filme, ela falou que as cenas de sexo lésbico entre ela e a Mila Kunis estavam ali naquele filme somente para atrair homens a assistir um filme sobre balé. Cisne Negro tá no Telecine Play e tem outro filme que tá no Telecine Play, que é Azul é a Cor Mais Quente, que as próprias atrizes também comentaram como o diretor fetichizava todas as cenas que elas iam gravar, inclusive pedindo para elas gravarem excessivamente por horas e por dias as cenas de sexo. E elas achavam, as duas atrizes falaram isso depois, que era muito pro prazer do diretor na hora que ele estava filmando. Olha só. E é por isso que a Desiree quis fazer o Cameron Post com uma equipe majoritariamente feminina. Então assim, tem mulheres trabalhando na produção, no figurino, no roteiro, na fotografia, em todas as áreas do filme. Os outros trabalhos da Desiree Akhavan são um pouco mais autobiográficos. Aqui nesse caso, ela se afasta um pouco disso, já que o filme é baseado em um livro. Ela disse que se identifica muito mais com a colega de quarto da Cameron, que é a Erin, do que com a Cameron nesse filme. Porque quando ela era jovem, ela entrou para uma clínica de reabilitação para pessoas com distúrbios alimentares. Ela sofria muito bullying por ser gorda, inclusive teve uma época na escola que ela foi eleita a menina mais feia da escola e ela tinha problemas muito depressivos que levaram a esses distúrbios alimentares, né? Então ela disse que tentou trazer um pouco dessa experiência de estar numa clínica de reabilitação para o filme da Cameron Post. E como esses dois filmes falam dessa cura gay, entre aspas, e os dois foram lançados mais ou menos na mesma época, eles acabaram sendo bastante comparados, e é por isso que eu trouxe os dois ao mesmo tempo aqui nesse vídeo também. Mas o interessante é que os dois filmes falam mais ou menos sobre a mesma coisa, só que sob olhares diferentes. O Boy Erased foca muito mais na questão da família, né, o familiar, os pais dele amam ele, querem cuidar dele, né, entre aspas, da melhor forma que eles acham. Já o Cameron Post é muito mais intimista, focado na Cameron e nas questões dela que ela tá vivendo ali dentro. É mais ou menos como se o Boy Erased olhasse essa cura, entre aspas, de fora pra dentro, né? O que os pais esperam dos filhos. Enquanto Cameron Post tá olhando isso tudo de dentro pra fora, né? Como que ela tá lidando com essa situação e como ela tá se reconhecendo homossexual. E esses dois filmes são muito legais pra gente analisar como a desinformação e crenças religiosas cegas têm relação com a homofobia. Aqui no Brasil, essas terapias de conversão, entre aspas, são proibidas. Desde 1990, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, não considera a homossexualidade como uma doença, ou seja, não tem o que ser tratado se você não está doente.
Todas as pesquisas feitas até hoje por eles comprovam que não tem como você mudar a sua sexualidade. E aqui no Brasil, desde 99, o Conselho Federal de Psicologia proíbe que qualquer psicólogo faça qualquer tipo de terapia de conversão, entre aspas, com os seus pacientes. Infelizmente, essa decisão só está relacionada a psicólogos, ou seja, outras entidades e estabelecimentos religiosos ainda praticam esse tipo de violência no país. E tem uma pesquisa do Generations Study que falou que 698 mil americanos já passaram por alguma clínica desse tipo, a maioria durante a adolescência. Então recomendo que vocês assistam aos filmes no Telecine Play para vocês refletirem mais sobre essas questões que são muito importantes e coloca aí nos comentários qual desses dois você gostou mais, qual te tocou, qual você chorou mais. E não se esquece que o site do Telecine Play tá aqui na descrição. Até a próxima. Beijo.